Kurt era um perdedor fraco e patético que foi expulso do grupo do herói por ser inútil. Porém, tudo muda quando ele descobre que tem mana infinita que pode fazer tudo o que quiser e começa a bater palmas em todos. Tudo começa quando Kurt se junta ao grupo de um herói conhecido como Dragão Flamejante, mas nunca contribui em nenhuma de suas lutas porque lhe faltam habilidades de combate. Um dia, o líder arrogante do partido diz a Kurt que ele foi demitido porque ele é um peso morto e que seria melhor se eles tivessem alguém mais forte. Apesar de tudo que passaram, eles literalmente o chutaram para o lado como lixo, deixando-o arrasado. No dia seguinte, Kurt vai até uma estação de trabalho para pedir emprego. Farei o que for preciso. E quando a recepcionista Christian ouve que ele fazia parte do Dragão Flamejante, ela tem grandes esperanças de que ele possa ter um talento oculto. Infelizmente, não sei como pude ser tão estúpido. Suas esperanças são frustradas quando ela o testa e ele acaba sendo um Rank G com habilidades de combate negativas. Você é um desperdício de vida e deveria desistir. Quando Kurt revela que está falido e desesperado, Chrishell sugere que ele tente um golpe baixo e pede que ele tente levantar um saco de areia para testá-lo. Kurt concorda, mas o fracote luta para aguentar isso também, pois sente sua mana sendo drenada. Substitua-o. Felizmente os padrões de Chrishell são um inferno, então ela o recomenda para trabalhos de construção. São de qualquer maneira. Momentos depois, Kurt chega às muralhas da cidade, onde o chefe o instrui a simplesmente consertar as paredes com cimento, já que Kurt parece um galho pronto para quebrar. No entanto, quando o homem retorna em poucas horas, ele fica chocado ao descobrir que Kurt cobriu 1/3 da parede, o que deveria ser impossível. Com isso, o homem paga a Kurt todo o dinheiro que ele tem e promete devolver o resto mais tarde. Mas Kurt fica surpreso por ele ter ganhado tanto. 3 dias depois, uma multidão se reúne em choque ao ver a rapidez com que os reparos nas muralhas da cidade estão acontecendo. Enquanto isso, o chefe demite Kurt porque ele é muito bom no que faz e há outras pessoas que também precisam de trabalho. Ele então informa Kurt que ele deve ser classificado como SS e o aconselha a ir para a capital real. Infelizmente, como Kurt é um idiota, ele só pensa que foi uma bajulação. Devastado, Kurt retorna para Crucial. Ah, merda. Aqui vamos nós outra vez. Na esperança de conseguir outro emprego. Lá, ele avista uma garota chamada Yurishia, que quer contratar um mineiro para ajudá-la a coletar cristais e vendê-los para pagar seus impostos. Hipnotizado por sua beleza, Kurt se oferece para ajudar, mesmo que a condição de trabalho seja desvantajosa. Yurishia hesita, pois parece que Kurt precisa de um pouco de leite, mas sem outra escolha, ela aceita. Depois que eles saem, a assistente de Crucial informa que a conta de Kurt acaba de receber um depósito de 200 moedas de ouro, e enquanto ela enlouquece, tropeça em um dos sacos de areia. Com isso, o assistente revela que não são sacos de areia, mas na verdade ferramentas usadas para medir mana. Fica mais pesado quanto mais mana consome. Só então, Christian se lembra da reação de Kurt à bolsa e se pergunta quem ele é. Enquanto isso, Yurishia e Kurt chegam ao acampamento base, onde Kurt quase enlouquece ao saber que eles dividirão uma barraca. Yurishia rapidamente o acalma e lhe oferece comida, mas ele fica tão emocionado porque ninguém fez o mínimo por ele antes. Ao anoitecer, eles se retiram para a tenda. Mas quando Kurt vê Yurishia espalhado como jantar de ação de graças, ele escolhe dormir ao ar livre, o que impressiona Yurishia, que na verdade o está testando. Na manhã seguinte, Kurt leva Yurishia ao melhor local para extrair cristais, mas ele choca Yurishia ao encontrar causalmente 1 tonelada deles, o que ela teve muita dificuldade em encontrar. Ele então os converte em cristais mágicos, o que a assusta porque até os melhores magos levam horas para fazer isso. Mas como Kurt tem o poder cerebral de um peixe, ele ainda não sabe qual é o problema. Depois de completar o dia de trabalho, Yurishia segue para a capital real para vender os cristais a uma amiga chamada Mimiko, que após examiná-los minuciosamente, se oferece para comprá-los por 500 moedas de ouro. Mimiko, que está curiosa para saber onde Yoritia conseguiu cristais de tanta qualidade, tenta fazer com que Yoritia traga Kurt, mas Yoritia o protege como uma mãe galinha. Com isso, Mimiko aconselha a garantir que Kurt não vá para uma nação diferente, porque com sua habilidade atual, ele pode ser um conde em sua nação. Após a conversa de garotas, Yoritia sai do local e vai direto para Chrishell para depositar as moedas de ouro em nome de Kurt. Lá, ela interroga Chrishell para saber mais sobre Kurt. E com o que Yoritia aprende, ela ordena que Chrishell não revele as informações de Kurt a ninguém. Na manhã seguinte, quando Yoritia volta para as montanhas, ela quase desmaia ao ver que Kurt construiu uma cabana para eles em apenas uma noite. Enquanto isso, o dragão flamejante Fang, que recrutou um mago melhor para substituir Kurt, luta contra um monstro. E enquanto eles se perguntam por que não estão no jogo, Bandana sorri para eles enquanto observa que a festa acabou. De volta à cabana recém-construída, Yoritia conta a Kurt sobre uma oferta para ele como barão, graças aos seus finos cristais mágicos. Mas Kurt recusa a oferta acreditando que ela está alcançando. Em vez disso, ele opta por continuar trabalhando com Yoritia, presumindo que o cristal mágico que ela vendeu não pode cobrir seus impostos. Mas ele mal sabia que ela se sentiu tão culpada pelo lucro que teve que depositá-lo em sua conta bancária. Eles voltam ao assunto e ele diz a ela que conseguiu um bom local de mineração.
E quando ele está prestes a levá-la até lá, ela se preocupa com ele, pensando que ele ficou ocupado construindo a cabana a noite toda. Mas ele conta que dormiu 6 horas. Vendo o quão preocupada a Eurícia está, Kurt interpreta mal a intenção dela e pensa que ele é um preguiçoso. Pare com isso! Obtenha ajuda. Então ele pede desculpas a ela, dizendo que trabalhará mais. Pouco depois, ele a leva a um vale, onde diz que lá encontrará um remo, e então retorna ao local anterior, onde havia encontrado as pedras anteriores para continuar escavando materiais. Yorishia ela escava até a noite e comemora depois de encontrar um grande topázio e instintivamente quer que Kurt o converta em uma pedra mágica para aumentar seu valor, mas ela rapidamente se corrige por pensar em usá-lo para si mesma. Depois disso, ela volta, adivinhando casualmente que ele teria construído uma mina nas montanhas. E quando ela chega lá, ela percebe que seu palpite estava certo. Enquanto Yushria entra na mina, ela tenta suprimir sua reação, lidando com o fato de que isso é normal para ele, mas ela eventualmente explode devido ao tamanho da mina. Kurt, que parece um pouco taciturno, ouve-a e aproxima-se dela com um monte de pedras brilhantes, e quando ela pergunta o que há de errado, ele diz que não conseguiu colher muito do minério que procurava. Ao ouvir que as coisas não acontecem como ele quer, Yorishia relaxa acreditando que Kurt também tem dias ruins. Mas quando ela curiosamente pergunta a ele sobre as pedras brilhantes que ele reuniu, Kurt casualmente diz a ela que elas são Mithril. Neste ponto, o cérebro de Yorishia luta para acompanhar porque as auras que Kurt descobriu são mais valiosas do que ouro e platina. Mas ele diz a ela que Mithril não tem valor em sua aldeia. Desnorteada, ela faz as contas se perguntando o que ele buscava para que Mithril não fosse considerado importante. Então ela pergunta a ele, e ele mostra a ela Orichalcum, o metal dos deuses. Seu queixo quase cai, considerando que é o metal mais raro e valioso, mas Kurt a choca ao dizer que está em quase toda parte, e basta cavar 7 km para encontrá-lo. Ao saber que ele fez isso e reabasteceu o buraco em 8 horas, Eurícia enfrenta bastante e faz o possível para não quebrar o caráter. Então ela diz a ele para não encher a mina. No dia seguinte, eles voltam para semaiá-la pelo túnel da mina. E como é um atalho da casa do Tycoon, Eurícia o abre por uma taxa que ela afirma pagará seu imposto. Em Samaela, Kurt encontra Bandana e ela diz a ele que não é mais membro do Flaming Dragon Fang, quando na verdade Galnova a mandou buscar Kurt para cozinhar, já que só a refeição do menino vai bem ao seu paladar. Vendo que Kurt está procurando emprego, Bandana lhe entrega um mapa para conhecer e auxiliar uma Meister do ateliê chamada Ofélia na cidade. Ele agradece e segue em direção a uma casa bem construída, onde Michelle, a assistente do ateliê, o recebe com entusiasmo ao saber que ele foi recomendado por Bandana. Ela imediatamente o leva direto para a cozinha, que parece estar infectada por zumbis, para atuar como lava-louças em seu lugar. E em poucos minutos ele transforma o pesadelo de toda mulher em uma visão deslumbrante. Ele bisbilhota a casa como se estivesse em busca de um tesouro. E no processo, ele encontra Lislot, uma garota com uma maldição. Então ele a examina e começa a preparar uma refeição para ela depois de saber que ela está com fome. Enquanto isso, Yorishia se encontra com Mimiko e descobre que o valor do Mithril que Kurt encontrou é de cerca de 5 reais. 0 reais, 0 moedas de ouro. Nesse ritmo, ela se preocupa com a possibilidade de Kurt ser descoberto. Então ela conta a Mimiko sobre como Kurt era membro do dragão flamejante Fang. E Mimiko a informa que o líder do partido agora é um criminoso procurado. Curiosa, Mimiko pergunta a Yurushá qual é o próximo passo. E Eurícia revela que planeja definir Kurt como Ateliê Meister enquanto ela trabalha como sua guarda. O maior problema que ela tem é que Kurt prejudica demais sua habilidade, então será muito difícil para ela convencê-lo. De volta à cozinha, enquanto Kurt prepara mingau para Lislot, Ofélia aparece e ao saber que ele fez contato com Lislot, ela lhe dá algum dinheiro para ficar quieto antes de dispensá-lo naquele dia. Quando a comida fica pronta, ela a leva para o quarto de Lislot, onde a garota baba pela comida. A princípio, Ofélia se oferece para prová-lo para ter certeza de que é seguro. Mas Lizelot pula da etapa dizendo que já confia em Kurt e que, se ela for envenenada, a maldição já estará muito profunda em seu sistema. Com isso, ela pega uma colher e elogia o sabor, mas de repente ela cai no chão e geme, e Ofélia imediatamente se preocupa com o envenenamento de Lizelot, então ela jura colocar as mãos em Kurt. Mas para sua surpresa, Lizelot se levanta. Surpresa, filho da puta. Parecendo saudável e vigorosa, Ofélia vê que a maldição desapareceu. Ao mesmo tempo, em outro lugar, uma figura encapuzada pede desculpas pela maldição ter sido quebrada, mas seu superior diz a ele para garantir que Lizelot perca a vida. Mais tarde naquela noite, Ofélia leva Lizelot para conhecer Mimiko, que está com Eurícia. E após sua breve apresentação, as meninas se curvam para cumprimentar Lizelot, a quem chamam de terceira princesa de seu reino. Surpresa ao vê-la, Mimiko pergunta o que ela está fazendo lá desde que soube que Lizelot estava doente.
Então Ofélia informa que Liz-Olot foi na verdade amaldiçoada por assassinos, que não queriam que ela, a única filha do rei e da princesa François do Império Grumaku, vivesse porque Liz-Elot serve como a paz que une as duas nações. Tendo aprendido que a maldição de Liz-Elot foi quebrada, Mímico descobre que a razão pela qual Liz-Elot veio é para ajudar a retrair o lançador de feitiços. Mas sabendo que era um feitiço poderoso, ela se pergunta como foi quebrado, então Liz-Elot diz a ela que foi um garoto chamado Kurt quem a ajudou. Ao ouvir seu nome, as meninas surtam, imaginando que negócios ele tinha com a princesa. Depois de alguns minutos, eles descobrem como Kurt a salvou, e Eurícia fica chocada por ele ter conseguido tanto em pouco tempo que ela não estava com ele. Indo direto ao assunto, Mímico lista 3 nomes de pessoas que ela considerava suspeitas da maldição de Liz-Olot: o Cavaleiro, o Bispo Tristan e a terceira rainha de seu reino. Assim como Sherlock Holmes, eles analisam as possibilidades de cada um dos suspeitos, e assim que perceberem que todos os 3 atendem aos critérios, Ofélia sugere que os atraiam com uma armadilha. E a melhor maneira é fazer com que Liz-Olot treine com um novo Atelier Meister. Assim, quanto mais os suspeitos descobrem sobre o novo Atelier Meister, mais o grupo percebe quem é o culpado. E para que isso aconteça, eles precisam de alguém talentoso. Felizmente, Eurícia está na mesma página que Ofélia, então ela mostra a ela um cristal mágico que Kurt havia feito. E depois de observar isso, Ofélia o escolhe como o candidato ideal. No dia seguinte, Kurt chega à casa de Ofélia, mas descobre por Michelle que não há trabalho para ele fazer. Então ele sai desanimado para um restaurante onde faz um lanche e ouve um grupo de aventureiros reclamando sobre como seu ex-membro do grupo não pode ajudá-los em sua missão atual, e eles precisarão de um carregador. Interessado, Kurt se oferece para ajudá-los, mas eles parecem céticos, já que sua aparência esquelética não atende aos requisitos, pois ele precisará levantar cerca de 150 quilos. Para sua surpresa, ele prova que eles estão errados, levantando casualmente 2 dos membros cuja massa totaliza cerca de 250 quilos, e todos no restaurante o aplaudem. Depois de superar suas expectativas, os aventureiros contratam Kurt e logo após a refeição vão para o campo e se apresentam a ele, e ele faz o mesmo. Enquanto eles se dirigem para uma caverna, Kurt é atacado por um lodo e perde pontos de aura enquanto luta para derrubá-lo. Para sua surpresa, ele ajuda e fica chocado ao ver que os membros do grupo não estão irritados ou bravos com ele por ter feito besteira. Em vez disso, eles se oferecem para protegê-lo de qualquer tipo de perigo enquanto ele faz seu trabalho por eles. Dentro da caverna, Sina ilumina um lugar escuro, e eles descobrem que está cheio de goblins, então eles matam uma das criaturas logo após ela pedir reforços. Enquanto o grupo sente a horda atacando-os, Kurt encontra uma passagem secreta, então Kans diz a Sina para acompanhar Kurt enquanto ele e Danzo lutam contra os monstros que se aproximam. Assim que Kurt percebe que eles querem manter ele e Kans seguros, ele se sente reconhecido como um amigo, ao contrário de seu antigo grupo. Então ele deseja ajudar, mas Kans diz a ele que Danzo e Kans podem cuidar disso. Ela então ilumina a caverna para eles prosseguirem. Mas para seu maior horror, ela descobre que eles estão no covil dos dragões golems de ferro. Nesse ínterim, enquanto Eurícia e Liz-Olot vão para a pousada para procurar Kurt, Eurícia avisa Liz-Olot para manter seu status real escondido dele e de todos os outros, o que ela concorda antes de dizer a Eurícia para abandonar as formalidades. Quando chegam ao quarto de Kurt, percebem que ele está ausente. Mas Eurícia ouve uma bandana vinda da porta, dizendo que Kurt se dirigiu junto com Sakura, outro grupo de aventureiros, para as cavernas em direção ao leste e nordeste da cidade. A princípio, Yorushia pensa que é uma armadilha para atraí-la, mas depois reconsidera antes de dizer a Alissala para ficar para trás enquanto ela procura Kurt. Para sua surpresa, a princesa insiste em ir junto e até lembra a Yoshiria que ela aprendeu magia suficiente para se proteger. Sem escolha, Yoshiria leva a princesa junto com ela para a caverna, e quando eles chegam lá, Lancelot sente o cheiro de Kurt. Então ela segue até uma parede secreta e, graças ao seu feitiço de aprimoramento dos sentidos, ela sente alguém lutando do outro lado da parede. Ao ouvi-la, Ioritia diz a ela para esperar enquanto ela entra para buscar seu homem precioso. E momentos antes de correr para a caverna interna, Liz-Alot amplia os exames físicos de Ioritia para a missão. Yorishia então ataca e atira nos goblins contra quem Danzo e Kans estão lutando, e eles ficam surpresos ao vê-la. Sina, por outro lado, se submete ao destino acreditando que eles estão cozidos, então ela pede desculpas a Kurt. Mas como All Might, ele diz a ela para não se preocupar porque ele está lá. Ele chama os goblins dragões de ferro, golems mineiros, e então caminha em direção a eles. E enquanto eles o atacam, ele usa sua adaga curta para derrubá-los, como se estivesse cutucando balões em uma festa infantil. Sina não consegue acreditar no que vê e enquanto se pergunta quem é Kurt, Yusharia se junta a ele e percebe que ele derrubou facilmente os monstros perigosos. Ao vê-la, Kurt pede sua ajuda para salvar Danzo e Latas, mas ela garante que eles estão bem, embora feridos. Liz-Olot, por outro lado, está de olho em Kurt como se ele fosse uma bolsa de luxo de edição limitada. Pouco depois, o grupo agradece a Yushiria por sua ajuda, e eles refletem sobre sua negligência por não terem explorado a caverna antes, mas Yushiria não se importa.
Em vez disso, ela informa Kurt sobre a nova pose do ateliê que está por vir e como ela gostaria que ele fosse com ela. A princípio, o burro lembra a ela que está com o time Sakura, mas os membros do grupo dizem para ele não se preocupar com eles e ir junto com Yoshiria. Surpreendentemente, ela diz a eles para também virem trabalhar com ela, pois precisam de aventureiros. Então o grupo concorda e eles planejam comemorar quando voltarem para a cidade. Enquanto Kurt carrega os despojos com ele, Yoshiria diz que fará novamente o teste de aptidão quando começar a trabalhar no ateliê. Então ele concorda. Quando ele retorna, Kurt conhece Mimiko, que se apresenta como uma maga da corte e o elogia por ter sido recomendado por Ofélia e por ter visto seu cristal mágico. Assim que ele descobre que ela é a técnica que supervisionará seu teste de aptidão, ele coopera com ela. E mais tarde naquela noite, enquanto os outros festejam, Mimiko diz a Yoshiria que todas as habilidades de aptidão de Kurt são de nível SSS, e seu poder mágico latente excede em muito o dela. Assim que Yoshiria confirma sua suspeita, eles se preparam para executar seu plano secreto de Atelier Meister. Mas assim que encontram Crystal, ouvindo seu relatório confidencial, eles indiretamente a ameaçam para não contar a ninguém ou ela seria transformada em purê de queijo. Alguns dias depois, eles partiram para sua nova base. E enquanto Kantz pergunta curiosamente quem é o Atelier Meister, Eurícia ignora a única questão que quase prejudicou todo o seu plano. Sina, que os observa com desconfiança, acredita que Eurícia não contratou seu partido por boa vontade, mas para silenciá-los, então ela fica em guarda e jura proteger os membros de seu partido. Depois de um tempo, eles chegam a Tycoon City, e Kurt fica de mau humor ao lembrar como foi demitido em apenas 3 dias trabalhando nas paredes. Depois de sair da carruagem, Eurásia os leva para um enorme e vazio acre de terra e os declara em sua nova base a partir daquele dia. Ela silencia os confusos, dizendo que dormirão em uma pousada por enquanto, até que a base do ateliê seja concluída. Ela então pergunta a Kurt se ele pode construir um sozinho, e os membros do grupo olham para ela como se ela o tivesse perdido. Mas Kurt os choca quando diz a Eurícia para lhe dar apenas 3 dias. Sabendo que Kurt é esse cara, Eurícia diz para ele não ter pressa. E quando ela pergunta se ele vai precisar de alguns materiais extras, ele escreve uma lista do que é necessário para o trabalho e ela diz que levará 2 dias para consegui-los. Enquanto Sina se preocupa se ele pode cuidar das tarefas sozinho, Kurt se preocupa se conseguirá construir um lugar digno do Atelier Meister. Com isso resolvido, Eurícia manda os outros segui-la até a pousada, mas antes de sair, ela lembra Kurt de voltar à pousada para comer e descansar regularmente. Ao chegarem na pousada, Eurícia orienta que todos se sentem para que possam conversar em mesa redonda. E Sina, que já estava antecipando isso, pede a Eurícia que diga quem é Kurt, revelando como Kurt derrubou os dragões golems de ferro na caverna com apenas uma faca. Além de querer saber a identidade de Kurt, Sina também pede as identidades de Eurícia e Lisalot. Então Eurícia conta como ela era uma aventureira que serviu diretamente sob a família real, enquanto Lisalot se apresenta como a terceira princesa de seu reino que atualmente esconde sua identidade. Lá, Eurazia confessa que ela também não sabe quem é Kurt, mas o que ela sabe é que ele tem uma habilidade de combate muito fraca em comparação com outras aptidões classificadas como SS. Ao mencionar que Kurt será o novo Atelier Meister, Sina fica brava porque Eurícia não contou a ele e não planeja contar diretamente a ele. No entanto, Eurícia explica que é muito difícil obter informações através da cabeça dura de Kurt, portanto, é melhor tê-lo com eles do que alguém de fora encontrá-lo e usá-lo em seu benefício, já que ele é puro demais. Com isso, Lisalot pede ajuda para proteger Kurt, e enquanto o grupo pensa profundamente sobre isso, Danzo fala, dizendo que embora eles não sejam obrigados a servir e proteger Kurt, eles escolherão fazê-lo, já que são seus camaradas que lutaram às portas da morte. Embora os outros concordem, Sina acha difícil arriscar a vida com alguém que mal conheciam. Mas quando ela descobre que se passaram apenas 6 dias desde que Eurícia conheceu Kurt, ela se desculpa, acreditando que é a única pessoa sã na sala. Preocupada, ela dá um passeio em direção à nova base e quase enlouquece. Depois de ver que Kurt progrediu muito na construção em apenas algumas horas, surpreso e preocupado com ele, Sena pergunta se não o estão sobrecarregando de trabalho, mas ele diz que se sente feliz em ajudar. A inocência dele passa tão bem para Adela que ela decide entrar no barco dele e o chama de amigo. Mais tarde naquele dia, Danzo se encontra com Bandana e aprende sobre Bibinak, seu companheiro de equipe supostamente ferido, que Kurt substituiu durante sua última missão. E ele percebe que Bibinak é um canalha ambulante que aceita missões de vilões e se infiltra em grupos de aventureiros antes de levá-los à ruína. Ela informa a Danzo que Bibinak aceitou a última missão de algum grupo rival que tem rancor deles com a intenção de arruinar seu grupo. Após o encontro, Danzo paga Bandana por sua ajuda. E mais tarde naquela noite, ele vai direto para o bar onde Bibinak está e encontra o capanga bêbado tramando contra sua festa. Imediatamente, Bibinak o vê. Ele foge, mas tropeça em um arame e se encolhe enquanto observa Danzo alcançá-lo como um vilão assustador. Danzo então percebe que Bibinak os havia armado antes, durante o incidente dos Goblins.
Então ele ameaça Bibinak para não se aproximar de sua festa novamente ou ele será transformado em sashimi. Quando Danzo se despede, Bandana, que havia tropeçado em Bibinak antes, deseja que Danzo tivesse eliminado Bibinak, já que o perdedor parecia o tipo que causaria mais problemas no futuro. Enquanto Bandana sai correndo, na esperança de terminar o trabalho, ela avista um membro da unidade de inteligência comandada por Mimiku, observando todo o processo. Então ela volta a se esconder. Lá, ela recebe um relatório sobre Marloffs, mas opta por ir para a cidade natal de Kurt. No terceiro dia, toda a equipe não consegue acreditar no que via ao ver a mansão ateliê que Kurt construiu. Então eles entram na mansão e Kurt os leva para um passeio pelo local e eles ficam surpresos com a atenção aos detalhes que ele colocou na obra. Curioso, ele pergunta a Euroshia quando o Atelier Meister vem, e ela mente que o Meister se atrasou. Depois de contar mentalmente os cômodos da mansão, ela pergunta onde ele vai dormir, mas ele diz que como tudo que faz são tarefas domésticas, ficará em um quarto isolado da cozinha. Imediatamente, todos rejeitam a ideia e dizem-lhe para ficar no quarto principal, mas a oferta lhe parece tão ridícula que ele a rejeita, então eles passam mais de 2 horas fazendo com que ele satisfaça o pedido com a condição de que ele vá embora assim que o Atelier Meister chegar. Yurisha então pergunta se ele pode colocar uma barreira ao redor do local para evitar maldições, mas ele diz que será difícil para ele. Então, algumas horas depois, ela decide usar os talismãs que Mimiku lhe deu. E enquanto isso, Lissolot salta de seu quarto na esperança de encontrar Kurt. Assim que Eurícia descobre o plano de Lisolot, ela tenta repreender a princesa, mas Lissolot sente rivalidade e provoca Eurícia sobre isso. Antes de partir, Eurícia avisa Lisolot para não manchar seu puro e inocente Kurt. No dia seguinte, enquanto Kurt prepara o café da manhã, ela continua com seu plano de obter suas sementes, mas Eurícia a impede e pouco depois eles comem alegremente a refeição. Após a comida, Eurícia encontra Kurt limpando os talismãs que ela havia colocado para afastar maldições. E enquanto ela tenta explicar da maneira mais idiota possível para ajudar seu QI de um dígito a entender por que ela os colocou ali, ela espera secretamente pela chegada de Mimiku. Enquanto isso, o bispo Tristan expulsa Marlafis da igreja, dizendo-lhe que a igreja não pode se associar a ela porque seu antigo partido é problemático. E o líder agora é um criminoso procurado. Ela tenta se defender com as razões por trás das ações impetuosas de Galnova. Mas Tristan, que não se importa nem um pouco, diz a ela que sua má reputação manchará a igreja, então ele tem que deixá-la ir, e isso faz Marlife se sentir mal, já que ela está dando tudo de si para ajudar a igreja. No entanto, Tristan se oferece para perdoá-la se ela puder atender a um pedido, então ele lhe serve um vinho para beber. Quando ela engole, uma maldição aparece em seu abdômen, e Tristan ordena que ela aniquile Lislid se ela quiser que ele se livre da maldição fatal, então ela aceita a tarefa. Mais tarde naquela noite, enquanto ela dorme com dor, ela vê um Lorde Demônio sorrindo para ela. Com o passar dos dias na mansão, uma vez durante o café da manhã, Yurushia observa que nada de ruim aconteceu com Lislelot, apesar da ausência do talismã. Então, quando Liselot agradece a Kurt por sua comida, acreditando que isso a curará se ela for amaldiçoada novamente, diz a ela para não se preocupar mais em ser amaldiçoada. Confuso, Yorushia pede que ele explique. Então ele explica que a razão pela qual ele não pode criar uma barreira na mansão como ela queria é que toda a mansão serve como uma barreira para refletir maldições, e ele ajustou de tal forma que qualquer um que lançar um feitiço contra eles irá brilhar. Enquanto isso, o oponente que lançou outro feitiço em Lissolot imediatamente emite luz, e isso ajuda a Ofélia e Mimiku a sentir sua localização. Depois de ouvi-lo, Yoshiria rapidamente se despede para informar Mimiku sobre suas descobertas, e Kurt sugere que Lancelot a siga para fazer compras na cidade. Já que ela não tocou na grama desde que chegou à mansão, ela parece perturbada e rejeita a sua oferta. Mais tarde naquele dia, Eurícia se junta a Ofélia e Mimiku para localizar o lançador de feitiços, mas eles encontram seu cadáver brilhante e percebem que seu aliado o acertou por quase fritar seus olhos. Depois de testemunhar a habilidade de Kurt, Ofélia sugere que eles peçam sua ajuda para pegar as pessoas atrás de Liselot, mas Eurícia diz que cuidará disso sozinha porque não quer colocar Kurt em perigo. Então Mimiku concorda e avisa que mandará um de seus oficiais vigiar o ateliê. De repente, eles ouvem o sino de emergência da cidade tocar e descobrem que vários milhares de esqueletos estão marchando em direção à cidade. O capitão dos cavaleiros da cidade discute com Generic, seu vice-capitão, como enfrentar os esqueletos, e enquanto argumentam, eles veem vários esqueletos se dissolverem quando entram em contato com o muro norte e ocidental. Aurei descobre que isso tem algo a ver com Kurt, que consertou as paredes. Em outro lugar, enquanto Marletis luta para manter o feitiço usado para invocar os esqueletos, ela se pergunta por que e como o bispo forjou uma conexão com o demônio. À medida que o Lorde Demônio usa sua magia para invocar as ondas de esqueletos, ele observa que usará a ensalma dela para alimentá-la, já que sua magia não é grande o suficiente para a operação.
E quando Marlofus percebe que ela não vai conseguir, ela finalmente percebe que Tristan armou para ela. No dia seguinte, Erochê se encontra com os outros na mansão e os informa sobre a situação atual e como as paredes norte e oeste estão purificando as hordas de ossos. Enquanto ela se pergunta como lutar contra os monstros que podem contornar as paredes, uma ideia surge em sua cabeça e ela diz a Kurt que fará uma limpeza na frente de guerra. Ansioso para ir, Kurt se oferece para acompanhá-lo, mas Eurythia rejeita sua ajuda e diz a ele para ficar na mansão e cuidar de Lizzie. E isso deixa a princesa feliz porque ela terá o brilho dele só para ela. Eurythia então vai até o cofre para pegar algumas pedras mágicas para usar em seus planos. Então ela vai junto com Mimico e Ofélia para encontrar Alraide e pedir ajuda para chamar a atenção do monstro para que ela possa ir para as ruínas para cortar a fonte dos monstros. Alraide fica imediatamente cética por causa de seu plano imprudente. Mas quando Ofélia e Mímico lhe mostram um cristal mágico que chamam de trunfo, Alraide se oferece para ir junto com Eurythia enquanto seu vice-general lidera o esquadrão chamariz. Ao ouvir isso, Generic discorda, mas Alraide permanece inflexível e pede a Ofélia e Mímico que também ajudem a proteger a cidade. Antes de se separarem, os homens se servem de um copo d'água e juram permanecer vivos para que possam beber outro gole. Assim que Eurythia e Aurede chegam ao portão ocidental, eles veem muitos esqueletos perto da porta. Então Eurythia joga um cristal mágico nas cabeças dos ossos e ele explode, transformando todas as criaturas em cinzas e abrindo caminho para elas partirem. Enquanto isso, Kurt faz uma espada curta com uma pedra de Mithril e chama isso de fracasso, mas Lizelot vê e diz que gosta. Então ele a avisa sobre o quão perigosa e mágica é antes de entregá-la a ela. Ao vê-la sorrir ao receber o presente, ele interpreta mal a intenção dela de tentar animá-lo, então fica sério e pergunta se alguém está atrás dela. E vendo que ela foi enganada, Lizelot pede desculpas por envolver ele e Eurythia em sua bagunça, mas ele diz que não se sente assim. Ainda se sentindo culpado, Lizelot diz a ele que Eurythia está arriscando sua vida indo para as ruínas ocidentais, e quando ele descobre o motivo de Eurythia, soma 2 mais 2 e percebe que ela foi derrotar aquele que está atrás de Lizelot. Isso o faz se sentir mal porque não pode proteger Lizelot, com quem afirma se importar. E assim que ela o ouve dizer isso da forma mais pura possível, ela fica imediatamente apaixonada. Como sempre, ele perde suas chances de marcar um ponto e consegue manter sua inocência um pouco mais. Mas depois de observar o olhar desamparado de Lizelot, ele a convence a segui-lo e limpar as ruínas ocidentais. A princípio ela fica preocupada, mas ele diz que eles abrirão um caminho. Poucos minutos depois, Lisoled se veste para a missão e, enquanto faz isso, balança a espada acima da cabeça, curiosa para ver o que acontecerá, apesar do aviso de Kurt. Mas então uma figura misteriosa aparece. Nas profundezas da floresta, Alraide e Eurythia lutam contra os esqueletos, apesar de terem progredido muito. E isso ocorre porque seus cristais mágicos estão acabando. A certa altura, Alraide é cortada e Eurythia é cercada pelo cadáver ambulante. De repente, o grupo de Sakura aparece e se junta a eles na luta, e com a ajuda deles, Eurythia e Alraide chegam à entrada das ruínas. Eles entregam a Alraide uma sopa que o surpreende porque após consumi-la, seu ferimento cicatriza instantaneamente e logo em seguida. O grupo enfrenta os esqueletos, criando um caminho para Auret e Eurásia atacarem as ruínas. À medida que eles abrem caminho, enquanto se aprofundam nas ruínas, o Lorde Demônio os vê e fica impressionado com o quão longe eles estão tentando arruinar seus planos. Então ele decide visitá-los. Assim que Eurythia vê o demônio, ela imediatamente joga um cristal mágico nele na esperança de causar algum dano. Mas para sua surpresa, o demônio parece imperturbável. Então ele diz que o ataque teria funcionado se ele não tivesse vida infinita. Mas Aurei tenta confirmar a teoria atacando o demônio com sua espada e fica chocado quando o Lorde Demônio ataca como um homem. O pior é que as feridas cicatrizam instantaneamente, como se Orihime tivesse usado a rejeição de eventos. Ele então elogia sua força, mas diz que irão falhar. Então ele revela como suas forças principais e iscas estão lutando contra os guerreiros caveiras. Mas Alret grita que seus homens nunca se curvarão diante dos esqueletos. Para provar que estão errados, o demônio convoca mais hordas de esqueletos para levá-los ao desespero. Mas eles cortam sua cabeça e esfaqueiam seu coração para interromper todo o processo. Infelizmente para a dupla, ele casualmente levanta a cabeça antes de ameaçar enviar mais demônios para violar a defesa e destruir Lysalad. O Xeria treme ao imaginar a explicação grotesca, mas Alraide tenta fazer com que ela se concentre, o que não funciona, já que ela está preocupada porque todos os seus ataques não funcionam no Lorde Demônio. Enquanto isso, Marlofus, que está no limite, luta para acompanhar e sofre fortes dores de fome. Então ela gostaria de poder provar o brilho de Kurt pela última vez. E do nada, ela o vê emergir do chão como uma toupeira. Ela imediatamente se precipita como qualquer outra mulher no planeta depois de avistar Lizelot com ele, acreditando que Kurt descobriu todo o plano. Mas quando ele a interroga, ele entende tudo errado, pensando que ela desabafou sua raiva na cidade porque Tristan a considerou indigna como membro de sua coleção de harém. Depois de repreender Marlofis por agir de forma vil, ele descobre que Eurythia está um andar acima deles. Então Lizelot manda ele limpar enquanto ela se encontra com Eurythia.
Marlow observa em estado de choque enquanto Kurt deixa a princesa correr perigo, mas o que mais a choca é ver o idiota puxar um esfregão para limpar o círculo mágico que ela está tentando apagar, e como se estivesse assistindo a uma comédia de humor, ele limpa facilmente o círculo mágico. Coincidentemente, o Lorde Demônio sente que o feitiço está diminuindo, então ele se esquiva dos ataques de Eurícia e Allred em vez de ficar ali como um saco de pancadas. E quando veem que seus ferimentos não cicatrizam, eles o pressionam, mas ele derruba o último cristal mágico de Eurícia. Só então Lislade aparece e ele rapidamente a empala, chocando todos ao seu redor enquanto ri cinicamente como um vilão genérico. De repente, o cadáver se transforma em borboletas e Lislot aparece mais uma vez, explicando como a espada especial que Kurt criou para ela pode criar uma ilusão perfeita. O Lorde Demônio imediatamente a ataca novamente, mas ela se transforma em borboletas, e na próxima vez que ele a vê, ela fica perto do cristal caído e o quebra em pedaços, criando uma luz brilhante que o erradica. Como um efeito cascata, todos os monstros que ele gerou desapareceram imediatamente, encerrando a guerra. Yorichelle então repreende a princesa por violar suas ordens ao deixar a mansão, mas ela agradece por salvá-los. Allred faz o mesmo. Mas Lisolot diz a ele para não agradecê-la e ela promete recompensá-lo por seu trabalho bem executado na segurança da cidade. Ao ouvi-la, ele diz que quer beber um pouco com seus homens, e ela garante que será recompensado. Marlof, por outro lado, sofre de fome, e ao renunciar ao seu destino de morrer de fome, Kurt entrega seus bolinhos de arroz depois de ouvir sua barriga roncar alto. Ela então tenta e, para sua surpresa, a maldição desaparece imediatamente. E ela finalmente percebe que era Kurt quem estava protegendo o grupo Flaming Dragon Fang naquela época. Isso a faz sentir pena de tratá-lo como água de cachorro. Então ela pede desculpas a ele, mas ele interpreta mal como um pedido de desculpas por causar problemas para Lisolot. Minutos depois, Eurícia e Lisolot correm em direção a Kurt. Mas então, os membros do Esquadrão de Operações Especiais de Mímico veem Marlefus para levá-la para a prisão por seus crimes. Marlefus então olha para Kurt em busca de ajuda, mas ele promete ver como ela está na prisão. Após a prisão de Marlefus, enquanto Lisolot conversa alegremente com Kurt, Eurícia olha para eles com admiração por terem vindo em seu socorro. Então ela cruza os cotovelos com Kurt, dizendo que é hora de ir para casa. Lisolot, que não desiste, faz o mesmo e Kurt percebe que os conquistou. Quando questionado sobre como ele se sente, ele diz que ele não apenas é o novo rei da Sigma, mas também está muito feliz por não apenas ter uma casa para onde voltar, mas também por ter mais amigos. Mais tarde naquela noite, depois de observar os soldados devorando silenciosamente o banquete que ele preparou para celebrar a vitória deles. Kurt acha que ele estragou o cardápio, então se oferece para fazer um prato melhor para eles, mas Allred diz para ele não se preocupar porque seus homens estão gostando. Lisolot então apresenta Allred a Kurt como o capitão dos cavaleiros, e Kurt percebe que Allred foi o homem que o contratou temporariamente para consertar as muralhas da cidade. Kurt felizmente diz a ele como ele gosta da cidade e os homens feridos sentem suas feridas curadas apenas por participarem do banquete. Em algum outro lugar, onde um demônio chamado Hildegard está amarrado, Margrave Tychon aparece. Dias depois, enquanto Kurt e seu grupo se dirigem para uma vila, ele adormece e sonha com seu passado, onde fez amizade e escoltou um demônio chamado Hildegard. E enquanto se divertia na floresta, ela experimentou os cogumelos errados, então ele teve que criar uma cura na hora para impedi-la de ouvir cores e ver sons. Ele acorda pouco depois e dizem que ele está quase na aldeia para onde pediu que o levassem. Quando eles chegam, Kurt e os outros dirigem-se para a colina, deixando a Eurásia para cuidar de todo o trabalho de escritório. Lá, o chefe da aldeia pede que ela ajude a intervir na situação de escassez de água, acreditando que ela é o Atelier Meister. Ela então vai para outra aldeia no outro extremo da colina para ver se consegue negociar uma maneira de resolver o problema do aldeão. Mas quando ela chega lá, o chefe da aldeia também implora que ela ajude a resolver a situação da água. De repente, 2 aldeões os informam para verificar a colina, e quando Yushiriya corre para lá, ela descobre que Kurt criou um enorme lago para os pássaros que ele cuidava. Ele então pergunta a ela sobre os anciãos da aldeia que ela conheceu e, para sua surpresa, ele os vê apreciando Yushiriya. Então ele a elogia interiormente por sua diligência. Para agradecer a ajuda do grupo do ateliê, os aldeões dão-lhes uma variedade de ovos, e ao retornarem à base, Kurt promete usar os ovos para fazer uma boa comida para eles. Finalmente percebendo que Lisolot não estava com eles, Yorichelle informa Kurt sobre como Lisolot está com Tychon, relatando o caso monstro que eles enfrentaram dias atrás. Assim como Yorichelle disse, Lisolot e Allred andam com Tychon e sua residência, e o velho morcego Picado, que é afiliado ao reino Gurumaku, tenta conquistar Lisolot para aumentar sua autoridade. Enquanto ele tenta usar meios para descobrir mais informações sobre o Atelier Meister, Lisolot responde timidamente, ignorando todos os boatos dos quais ele já ouviu falar.
Sem escolha, Taekwon diz a ela que gostaria de nomear o Ateliê Meister como vice-rei de um pedaço de terra sem nome próximo à Terra dos Demônios, e Lancelot percebe que isso forçará o Ateliê Meister a fazer uma aparição pública. Ela tenta jogar as cartas da maneira certa, dizendo que terá que discutir mais com o Meister, mas Taekwon não acredita, e ele a lembra que ela recebeu autoridade para tomar decisões como representante do Meister. Assim, Taekwon apela-se ao Raid para saber a sua opinião sobre o assunto. Lisalot deseja silenciosamente ter contado ao Raid sobre a situação de Kurt com antecedência, então ela apostou a sorte, esperando que Raid não caísse na isca de Taekwon. Mas o estúpido de um cavaleiro destrói suas esperanças ao concordar com Taekwon em nomear o Meister como vice-rei. Liselot tenta discordar, mas no processo revela por engano algumas informações sobre quem é o Meister e Taekwon eventualmente descobre o gênero do Meister. Algumas horas depois, ao retornar ao ateliê, Liselot conta a Eurícia como foi. Então Eurícia sugere que alguém apareça publicamente como o Meister, mas Liselot, que está louco por Kurt, discorda, dizendo que ninguém jamais poderá ser ele. Curioso, Liselot pergunta sobre o paradeiro de Kurt. Então Yuruchiat a provoca dizendo que Kurt está atualmente criando um filho. E isso faz Liselot enlouquecer, acreditando que outra pessoa bateu nela para dar à luz a semente de Kurt. Então ela imediatamente decide usar sua autoridade para ser a número 2 na lista de desejos de Kurt. Vendo que Liselot se foi, Yurushi revela que Kurt está cuidando de um dos ovos de aves aquáticas que receberam e que está perto da eclosão. Liselot finalmente se acalma e Yurushi faz uma piada sobre as novas aves aquáticas de Kurt poderem começar a botar ovos de ouro. Segundos depois, Kurt anuncia a todos que seu ovo acabou de chocar. Enquanto isso, no escritório de Mimiku, Ofélia vê Mimiko exausta de tanto lidar com a papelada. Um deles tem que ficar de olho em todos os seus suspeitos e graças a isso descobrem que Tristan foi assassinado. De repente, eles recebem uma mensagem de que a perna de ave aquática de Kurt acabou de eclodir e na mansão todos enlouquecem ao ver Kurt segurando uma garota, alegando que ela veio da escotilha. Eurícia imediatamente avisa Kurt sobre a garota, dizendo que ela é um monstro e foi obrigada a derrubar Kurt assim que ele baixar a guarda. Então Eurícia tira a garota dele à força para fazer o que não pode ser nomeado para a segurança de Kurt. Mas Kurt implora, alegando que assumirá a responsabilidade. Para sua surpresa, a menina chama sua mãe, e Yurushia imediatamente entra em transe onde cria a menina ao lado de Kurt, mas Liselot intervém com ciúme, e arranca a garota de sua mão, e ela também é chamada de mamãe, e imediatamente perde o controle. Sina também segura a criança e ao devolvê-la para Kurt, todos convencem Eurásia de que criarão a menina juntos, e sem qualquer opção. Ela concorda. Com isso resolvido, eles passam para o próximo obstáculo, que é nomear a garota. Liselot rapidamente fala e tenta cruzar seu nome com Kurt, chamando-o de um nome ideal para a garota, mas Yurushia intervém como um árbitro da partida e dá outros exemplos de nomes. Os dois brigam como cães e gatos até que Kurt intervém e chama a garota de Akuri. Mais tarde naquela noite, enquanto Akuri dorme, Eurásia entrega a amostra de cabelo de Akuri para uma das operações especiais de Mimico para descobrir mais sobre a garota. No dia seguinte, eles veem que Kurt construiu uma sala de jogos para Akuri, projetada de forma a evitar que ela seja vista do lado de fora e escape. Lá, Sina brinca com ela no lugar de Kurt, já que ele precisa sair para trabalhar com Eurícia, mas antes de partir, ele promete, como qualquer outro pai do planeta, ter tempo para ela quando retornar. Com isso resolvido, Kurt e Eurícia seguem para seu novo destino. Mas no caminho, eles veem a Akiri na carruagem e se perguntam como ela entrou ali. Yurushia imediatamente sinaliza para um dos guardas de Mamiko, que age como um sujeito aleatório, e Kurt elogia silenciosamente Yurushia por seu intelecto. Ele então se sente mal ao perceber que Yushiria tomou uma decisão difícil naquela época sobre entregar a Aokiri para adoção, porque ela está pensando muito sobre a segurança deles, ao contrário dele, que só pensa no momento presente. Quando Yushiria retorna para ele, ela vê que ele está mal-humorado, então o encoraja dizendo que eles não estavam errados sobre Aokuri. Portanto, o melhor é que eles deem um passo de cada vez. Ao ouvir isso, Kurt fica feliz, mas eles são repentinamente interrompidos por um velhote que chama Kurt e Eurásia de herói e servo e diz que seu objetivo é derrotar o Lorde Demônio. O idiota concorda imediatamente com o trabalho, mas Eurícia o impede, dizendo que não foi para isso que eles vieram. De repente, uma mulher aparece, autodenominando-se cliente e diz-lhes para não se importarem com o sogro senil. Ela imediatamente assume que Eurícia e Kurt são um casal recém-casado, e quando ela expressa seus pensamentos, Eurícia cora muito e congela no local. Kurt, por outro lado, aprende sobre o trabalho que é fazer com que os porcos comecem a comer bem, então ele prepara um pouco de comida para eles. Depois de fantasiar por vários minutos, Eurásia tenta clarear a cabeça, mas então ela se pergunta por que seu peito aperta e bate rápido cada vez que ela olha para Kurt.
De repente, ela vê um dragão voando em direção a um Curry, então ela puxa sua espada para encontrá-lo. Mas, para sua surpresa, Kurt diz a ela para parar e ela fica chocada quando o dragão pousa para comer a ração que Kurt fez para os porcos. Kurt então explica que é muito comum os dragões participarem na produção de ração para o gado, mas ela discorda dele. Depois que Ioritia se acalma, ela sente cheiro de sangue não muito longe. Então ela caminha até a fonte e, para sua surpresa, vê um membro caído do fantasma sangrando no chão. Naquele instante, Soulflare a ataca, mas Ioritia reage e entra em combate com ela. Kurt ouve os sons conflitantes, então ele vai para lá. E quando ele vê Soulflare, ele a chama de caçadora de dragões, mas Ioritia diz para ele se afastar. Soulflare então exige um Curry, mas Ioritia tenta segurá-la enquanto sinaliza para Kurt sair com o Curry. Então eles pulam no dragão e voam. Infelizmente, Soulflare grita até a luz do dia em Yushirya e ela quase tira o ar de seu cachimbo. Mas Eurisha, que está tão resiliente como sempre, age como se estivesse enganada. Então, quando Soulflare tenta acabar com ela, Eurícia joga um cristal mágico nela, e isso cria uma explosão que pode ser ouvida a centenas de metros de distância. O efeito causa uma falha enorme que enterra instantaneamente Soulflare. Mas, como em um filme de terror, Soulflare rasteja para fora do chão e, desta vez, revela seu verdadeiro eu como um demônio. Ela elogia Ioritia por forçá-la a sair de sua transformação, dizendo que é um feito digno para alguém que derrubou um Lorde Demônio. Assim que Ioritia descobre que Soulflare sabe sobre eles, ela percebe que Soulflare os observa antes mesmo do início da Guerra de Esqueletos. Então ela descarta o dragão como o que o demônio procura, mas então suspeita que Soulflare está atrás de Kurt. Sem outra opção de luta, Yushirya espera que Kurt e Ekri tenham chegado à cidade fronteiriça. Mas para sua surpresa, ela vê Kurt voando de volta para ela, e isso a faz se perguntar por que ela arriscou sua vida para impedir o Soulflare. Depois que Kurt bate na árvore como os aviões em 11 de setembro, ele diz a Yushirya que voltou para ajudá-la a escapar. Imediatamente os porcos correm em sua direção. Então Kurt agarra e eles se agarram a um dos porcos para escapar do demônio. Lá, Eurisha pergunta a ele se é comum em sua aldeia as pessoas correrem para o perigo e Kurt diz a ela que não. Mas a razão pela qual ele está fazendo isso é que é normal que um homem haja de forma imprudente para proteger uma mulher preciosa para ele. Depois de ouvi-lo deixar escapar seus sentimentos, Ioritia observa que embora Kurt provavelmente a veja como uma amiga, ela se apaixonou perdidamente por ele. Infelizmente, ela instantaneamente volta à realidade quando uma enorme bola de fogo lançada em sua direção atinge todos os porcos e os nocauteia. Os humanos abrem os olhos alguns segundos depois e percebem que estão bem na frente do Soulflare. Desta vez, Eurícia pega a daga de Kurt e caminha em direção a Soulflare para lutar contra ela por ele. Então Soulflare lança uma enorme bola de fogo contra ela, e quando ela se aproxima dela, Eurícia dá um soco nela, na esperança de cortá-la em dois. Mas ela falha e quase se transforma em bacon torrado. Para sua surpresa, Alcuri se agarra a Eurásia e Soulflare imediatamente dissipa a chama antes de sangrar e fazer sua grande fuga. Kurt então corre para a Eurásia e lhe dá um remédio para curar suas feridas. Depois que ela se recupera, ela e Kurt se perguntam como a cura apareceu instantaneamente antes, então eles concluem que a garota pode se teletransportar. Eles tentam pedir a Kurei para fazer isso de novo, mas ela fica sem energia. Então eles olham em volta e veem os porcos espalhados como Yamcha. Depois levam o rebanho de volta para a fazenda. Logo depois, Kurt vai em busca de Soulflare e enquanto isso, Ioritia volta com a Kuri e confirma que Soulflare cancelou seu ataque ao atingir a Kuri. E Eurícia se pergunta o porquê, então decide continuar pesquisando sobre a estranha garota. Kurt aparece logo depois com Soulflare, e ele narra como naquela época a viu sangrando, então a salvou com um remédio que ele misturou com um anestésico para evitar que ela se movesse. Então ele questionou seus ideais sobre caçar dragões, especialmente um ligado a um humano. Ela olhou para ele intrigada com o que ele estava dizendo, e ele concluiu que nem todas as raças com chifres eram iguais, e que nunca conseguiria uma amiga como Hildegard. Quando Soulflare ouviu mencionar Hildegard, ela tentou falar, mas desmaiou devido à perda de forças. Depois de uma longa viagem, eles chegam à mansão e todos aparecem para recebê-los. Um homem estranho os cumprimenta e Lancelot o chama de Atelier Meister. Ele se apresenta como Rikudo e agradece a Kurt por construir a mansão para ele. E a Shirya, que tem dúvidas sobre ele, manda Kurt preparar o jantar e logo após ele sair, Rikudo se aproxima dela. Então ela o chuta e para sua surpresa, sua perna passa por ele. Ela então olha para Lizelotte, confirmando que ela é a marionetista, e diz que ela levou a piada longe demais. Lizelotte simplesmente responde que criou a ilusão de como Kurt será daqui a 5 anos. E o Shirya de repente recebe uma mensagem de Mimiko, informando que ela apresentará um relatório sobre sua investigação sobre Okuri em 3 dias. 3 dias depois, Mimiko aparece e informa que, com base em sua investigação até agora, ela não sabe o que é Okuri. Para esclarecer o erro, Mimiko explica que a amostra de cabelo e saliva de Akuri corresponde à dos humanos, mas sua amostra de unhas indica magia espacial, impossível de encontrar em humanos.
Portanto, embora a Akuri possa parecer e agir como humana, ela definitivamente não é. Mimiko então sugere que é melhor eles usarem uma maldição de selamento para inibir a viabilidade de teletransporte de Akuri, mas Kurt desaprova. Curiosa, Mimiko pergunta por quê. Então ele prova como Mimiko confia nele e diz a ela para confiar em Akuri, porque ela tem um coração bondoso. Então ele insiste que Okuri fique com ele. Todos os outros atestam Okuri e Mimiko os deixa sobre o assunto. Enquanto ela se dirige para o local de Soul Flare, Kurt pede a Mimiko para não jogá-la na prisão. Mas quando Mimiko chega lá, ela pede desculpas, dizendo que Soul Flare enfrentará o que é pior do que a prisão. Com isso, ela acorda o demônio para questioná-la. E depois de provocar Soul Flare para usar suas chamas, Mimiko revela que a sala tem uma barreira que sela a magia. Ela então tenta interrogar Soul Flare, mas o demônio promete responder apenas a Kurt, para quem ela afirma ter perdido. Então, pouco tempo depois, quando eles trazem Kurt para conversar, Soul Flare pergunta a ele sobre Hildegard, e Kurt a descreve perfeitamente. Percebendo que Soul Flare sabe sobre ela, ele pergunta sobre o paradeiro de Hildegard. E Saul Faer revela que Hildegard foi capturada e presa nas câmaras internas de Tycoon. Ao ouvir isso, as meninas não acreditam nela, mas Soul Flare diz a eles que está procurando uma maneira de entrar. Mas quando viu como Akari se teletransportou, concluiu que poderia usar o poder da garota para salvar Hildegard. Kurt acredita no que ela está dizendo e enquanto pensa no próximo passo, Eurasia diz a ele para não acreditar em Soul Flare. Em vez de discutir com eles, Soul Flare diz a Kurt para verificar seu pingente, e quando o faz, vê que é de Hildegard. Então Soul Flare diz a ele que a razão pela qual ela parou sua chama mais cedo enquanto lutava com Yushiria foi porque ela viu a adaga de Hildegard com ela. Depois de ouvir Soul Flare, eles optam por acreditar nela e dizem que resgatarão Hildegard com a condição de que Soul Flare não vá embora. Enquanto Kurt promete resgatar Hildegard, ele implora Soul Flare para não sair da sala, e ela escuta antes de dizer seu nome. Kurt então pede ajuda a Mimiko, e mais tarde ela elabora uma estratégia, mostrando-lhes a planta da casa de Taikone e contando-lhes sobre o quarto ao qual ninguém, exceto Taikone, tem acesso. Enquanto eles se perguntam como entrar, Lisalot sugere usar sua ilusão para enganar Taikone para destrancar a porta, deixando a ilusão passar pelas paredes, e ela planeja usar Rikudo para o trabalho. Ela diz que o melhor momento para executar o plano é no terceiro dia de um festival que acontece em 3 semanas. Mas nos primeiros 2 dias, ela aposta com a Eurasia sobre quem primeiro conseguirá ter Kurt só para si. Finalmente chega a hora do festival e a festa segue para a capital. No caminho, Lancelot quase estraga seu disfarce ao usar Rikudo. Mas o baixo QI de Kurt a salva de muitas explicações. Ao chegarem à capital, os demais informam Kurt sobre seu plano para resgatar Hildegard, então ele se oferece para ir junto. Mas Lisalot o convence a sair com ela e Akuri por enquanto. Assim que o festival começa, o trio analisa as atividades e Lisalot faz Kurt experimentar um caqui covarde. E quando ele devolve a bebida para ela, ela engole novamente para dar um beijo indireto com ele. Ela então mantém a caça da fruta como seu tesouro precioso. Ao conhecerem o local, Lisalot descobre que Kurt nunca gostou de festivais por estar sempre trabalhando. Então ela planeja fazê-lo se divertir muito e depois confessar a ele. Eles experimentam diferentes atividades que acontecem ao longo do dia e quando o sol começa a se pôr. Lisalot recita suas falas e planeja realizar o que assistiu nas comédias românticas. Mas quando ela chama Kurt, ela percebe que ele está preocupado por não poder ajudar em relação a Hildegard. Então ela o encoraja e o lembra de como ele a salvou. Kurt se comporta como sempre, e Hildegard aproveita a chance para dizer a ele como todos os seus amigos gostam dele. Ele fica tão emocionado e diz a ela que também gosta deles. Ao retornarem para o faminto Aquari, Lisalot observa que é a primeira vez que ela vê o sorriso sincero de Kurt, mas ela jura não perder sua chance de confissão na próxima vez. Alguns dias antes do festival, Kurt cuida de Mithril e desconsidera o ferreiro que ri dele depois de assistir Kurt martelar o minério de Mithril, para produzir uma arma com ele. Para a surpresa do homem, Kurt faz uma espada afiada com o minério, desafiando a lógica do pobre homem, então o ferreiro parte em uma jornada para se redescobrir. No segundo dia do festival, Eurisha lembra como Kurt fez para ela uma espada de Mithril, depois que a da anterior foi danificada em sua luta com Soul Flare. Agora é a vez de Yorisha sair com Kurt, e por sorte, eles não podem tomar conta de Akuri. Quando eles começam a andar, Yorisha planeja levá-lo para outro lugar para se divertir, mas de repente eles ouvem uma confusão vindo de uma loja de pães de carne na lua cheia e vem um grupo de bandidos intimidando o dono da loja e sua filha. Em um dia normal, Yorisha agiria rapidamente para resolver o assunto, mas desta vez ela só quer marcar alguns pontos com Kurt. Infelizmente, Kurt vai até a confusão e desafia os bandidos pedindo uma explicação. Mas quando os ouve insultarem os pãezinhos de carne da loja, ele experimenta e elogia o esforço do dono da loja. Isso irrita os bandidos, então um deles o empurra por pensar que ele é o próximo Gordon Ramsay. E felizmente Yorisha intervém informando que Kurt é funcionário de um ateliê. Ao ouvir isso, os bandidos fogem.
Como é do conhecimento geral que as pessoas em Adelir são nobres, Kurt então verifica o dono da loja e percebe que ele tem um osso quebrado, então o carrega e foge para o hospital mais próximo, ignorando o conselho de Eurisha sobre curar o homem sozinho. Ela imediatamente fica de mau humor depois de ser abandonada em seu primeiro encontro, mas quando vê Luna, a filha do dono da loja, chorando, Eurisha a consola. De repente, ela vê Phantom vendendo cactos covardes, então ela vai comprar alguns. E enquanto isso, Phantom diz a ela que haverá uma competição de culinária naquele dia. E como a barraca de pãezinhos de carne tem um potencial muito alto de vitória, o restaurante Garjol, uma barraca muito popular que havia vencido 2 vezes consecutivas, enviou alguns bandidos para destruir a competição antes do início da partida. Eurisha franze a testa ao saber por que seu doce encontro foi interrompido, mas ela decide ir embora com Kurt assim que ele voltar. Infelizmente para ela, as coisas não saem como planejado, porque Kurt volta tristemente para informá-los que o ferimento do dono da loja é grave e ele permanecerá no hospital até o dia seguinte. Então ele pede permissão a Eurisha para ajudá-los com a loja. Ela perde completamente as esperanças em relação ao seu doce encontro e então promete se vingar do restaurante Gargle, esmagando-os na competição. Infelizmente, Luna avisa que faltam os recheios de carne necessários para fazer os pãezinhos de carne, por isso não podem participar da competição. Para sua surpresa, Eurasia diz a Luna que Kurt conhece os ingredientes e que vai ensiná-la a preparar a receita para ajudá-la a vencer a competição. E dessa forma o pai dela ficará orgulhoso dela por fazer isso em seu lugar. Com isso resolvido, Kurt diz a Eurisha para pegar uma lista de itens e então pede uma pá. Eurisha se preocupa com ele cavando na cidade, então ela diz a ele para primeiro conseguir uma licença. Algumas horas depois, os juízes que Gardil trouxe experimentam os donuts do restaurante de Gardil e o elogiam, concluindo que ele vencerá novamente. De repente, eles veem um grande fluxo de pessoas comendo pãezinhos de carne. Então eles vão até lá e Gargel fica surpreso ao ver seu concorrente não apenas nos negócios, mas eles também têm uma fonte termal, apesar de contratarem bandidos para vandalizá-los. Luna vê os jurados e rapidamente lhes entrega uma amostra para experimentarem. E quando abrem o pão, hesitam em experimentar por causa da cor escura. Então Luna explica que é uma sobremesa oriental popular chamada anku. Enquanto os jurados experimentam os pãezinhos de carne, eles se apaixonam por eles e isso irrita Gardil. Então ele tenta refutá-los, mas ele vê os portões perolados apenas do êxtase. Eurisha então aparece e explica como Kurt usou as fontes termais que ele construiu como um dos ingredientes para fazer os pães, mas Garglo não acredita nela. Em vez disso, ele apresenta todos os motivos para refutar Eurisha, mas todas as suas tentativas são frustradas. Sem escolha, ele chama o juiz para lembrá-lo do acordo, mas o juiz rejeita o dinheiro de Gardil e diz que não pode dar uma crítica negativa à barraca. Gardil de repente avista os bandidos que contratou em um beco, então ele vai lá para recontratá-los para destruir a barraca da lua cheia. Mas, para sua surpresa, os homens se transformam em Lislot e 2 agentes operacionais. Eurisha então aparece e o acusa de todos esses crimes, dos quais ela ficou sabendo graças ao feitiço de ilusão de Lislot que enganou seus homens que trabalhavam no castelo. Eurisha então diz a ele para desistir e se render, mas Gardil tenta atacar Liselot com uma faca, mas é parado e preso no chão. Lá, Eurisha o acusa de traição e Liselot se apresenta como a terceira princesa do reino. Em segundos, Gardil é empacotado e arrastado para um porão. Algumas horas depois, Taikon fica sabendo da prisão de Gardil e se preocupa com quem dará a festa em sua casa, já que Liselot fará uma visita no dia seguinte. Seu assistente então sugere que ele solicite ao vendedor de pão de carne, que venceu a competição, que atue no lugar de Gardil. E Taikone concorda. O que incomoda Taikone são as visitas frequentes de Liselot. Então, a princípio, ele se pergunta se ela sabe o que ele está escondendo, mas depois ignora ao saber que ela aparecerá com o Atelier Meister, que ele planeja conquistar para seu lado. No dia seguinte, Eurícia, Liselot e Rikudo repassam seu plano para resgatar Hildegard. E depois de concluir seus planos, Rikudo garante a Kurt que tirará Hildegard de lá. Depois que Kurt sai sem Curry para ajudar Luna nas compras, Liselot dissipa suas ilusões e Eurytion observa que a espada deve ser desembainhada para que a ilusão funcione. Como eles não podem visitar Taikone com uma arma desembainhada, eles concluem que é melhor que Liselot lance 2 ilusões nas quais ela atue como Rikudo para evitar o efeito holográfico e também esconder sua arma. Ao se dirigirem para a mansão de Taikone, eles descobrem que Kurt foi contratado como chefe junto com um Curry para o próximo evento na mansão. Então eles riem e choram ao perceber que estão cozidos. Na noite anterior, e enquanto Kurt termina o dia, os guardas da cidade o procuram e dizem que ele foi convidado a preparar pãezinhos de carne para o próximo evento na mansão de Taikone. Então ele entrega amostras aos soldados para que experimentem e, quando eles cavam, recuperam toda a energia perdida usada na guarda do festival. No dia seguinte, Kurt e Akuri aparecem na mansão com os pãezinhos de carne que ele preparou. Mas quando ele fica sabendo da presença da princesa, fica preocupado com a possibilidade de os pães de carne que ele fez não agradarem ao gosto dela. Mas o assistente de Tikkone diz a Kurt para não se preocupar e diz que ele deveria ficar por aqui porque Lancelot ou Tikkone podem chamá-lo a qualquer momento. Deixado sozinho, Kurt olha silenciosamente para a porta que ele aprendeu com as plantas para levar até onde Hildegard é mantida como refém.
Enquanto isso, enquanto Lancelot e Rikuto discutem com Tycoon, Eurásia, que atua como guarda, nota que não pode deixar seu posto, então se preocupa com Kurt, esperando que ele não haja por conta própria. De volta à cozinha, Akari percebe o olhar perturbado de Kurt. Então, quando ela pergunta sobre isso, ele diz que um de seus amigos está preso atrás da porta, a qual ele não tem acesso. E para sua surpresa, ela diz que pode levá-lo até lá. Sem perder tempo, Akari se agarra a ele e se teletransporta com ele para o outro lado da porta, para um corredor escondido. E assim que ele vê que ela pode levar alguém com ela, ele pede que ela o aceite de volta. Mas Akari diz que não pode e ela começa a chorar. Ele então ouve uma voz de mulher vindo de uma porta próxima, então sua curiosidade leva a melhor sobre ele e como um ladrão. Ele habilmente arromba a fechadura da porta trancada, na esperança de encontrar Hildegard, mas vê uma senhora idosa chamada Femil na sala. Femil fala gentilmente com Curry e revela que está doente. Mas depois de experimentar os pãezinhos de carne de Kurt, ela diz que é uma delícia, apesar de não conseguir sentir o gosto da comida por um tempo. Kurt olha para Femil e depois de adivinhar com precisão que ela é mais velha do que sua idade, ela o chama de mago por invadir e acredita que ele tem tudo para resgatar Hildegard. Então ela diz a ele que Hildegard está um andar abaixo deles e o leva para conhecê-la. Enquanto Takone diz a Rikudo que gostaria de oferecer-lhe o título de vice-rei, Lizelot pede licença para Rikudo falar com Takone em particular. Depois que ela sai, Takone vai direto ao assunto perguntando a Rikudo se ele tem interesse na juventude eterna, e ele diz a ela que esse é um dos objetivos do Meister de Telir. Takone então fala sobre como outras raças, como elfos e demônios, vivem mais que os humanos, então as pessoas daquela época tiveram a ideia de transplantar de outras raças para aumentar sua longevidade, mas falhou. Por causa de tais atos antiéticos, a igreja e o conselho governante proíbem e condenam a experiência. Rikuto então pergunta a Taekon por que ele está com pressa para colocar as mãos na juventude eterna, já que Taekon tem tudo o que precisa. Taekon se recusa a responder a pergunta e Rikudo confirma que está escondendo algo deles. De repente, um grito ecoa pela mansão dizendo que ladrões invadiram. Então Yushiria relata o falso incidente para Taekon, alegando que ela lutou contra os ladrões, mas eles correram para a cozinha como se estivessem procurando por alguém. Taekon imediatamente corre para a cozinha e Lancelot corre logo atrás dele, usando sua ilusão para se esconder. E através desse método, ela entra na câmara escondida que Taekombi notou que estava destrancada. Para sua surpresa, ela o ouve gritando por Femil, sua filha supostamente morta. Então Lizelot verifica a sala e vê uma longa mecha de cabelo grisalho. Ela então usa sua habilidade mágica para rastrear quem mais estava na sala e, com isso, ela sente o cheiro de Kurt. Então ela conclui, deveria se reportar a Eurícia. No porão, Kurt vê Hildegard, então corre para ver como ela está. Mas depois de confirmar que ela está bem, ele percebe que ela não envelheceu nem um pouco nos últimos 5 anos. Então ele diz sem rodeios que ela ainda parece a mesma. Como se esperasse que ele dissesse isso, Hildegard dá um soco no rosto dele, dizendo que foi o remédio que ele fez para ela que a deixou assim. Kurt pede desculpas por sua confusão ao criar um antídoto. Ela então o repreende por se mudar para outra aldeia e deixá-la para trás. Cansada de ver seu pai chicoteado, Akuri grita com Hildegard para parar de bater nele, e isso a irrita ainda mais porque ele a abandonou para ter um filho em outro lugar. Temendo por sua vida, ele explica a ela que Akuri não é diretamente sua semente. Então Hildegard se acalma e diz que está com fome, e ele lhe oferece um pão bem duro. Enquanto eles brigam como um casal, Famil confirma deles que foi o remédio de Kurt que tornou Hildegard eternamente jovem, mas Kurt diz a ela que não viu mais nenhuma flor de arco-íris para fazer a droga. Quando Kurt descobre que a velha senhora é familiar, ele descobre que Taekon mentiu ao público sobre seu falecimento quando, na realidade, ela envelheceu rapidamente. Kurt tenta descobrir o verdadeiro objetivo de Taekon ao sequestrar Hildegard e, ao se lembrar de ter pedido pistas ao grupo de Sakura, ele teve uma ideia. Pouco depois, Taekon chega ao porão e, ao ver Kurt, o considera o ladrão que invadiu a mansão. Mas Kurt refuta sua acusação antes de acusar Taekon de fazer algo muito errado. O idiota acredita que Taekon ama tanto Femil que quer que ela permaneça pequena em vez de fazê-la crescer. Então Kurt o acusa de ser um R. Todos na sala percebem que ele entendeu tudo mal, então Hildegard o ataca para parar de complicar as coisas. Então ela confirma que Femil quer Taekon morto. Surpreso, Taekon pergunta do que ela está falando, e Kurt se pergunta se Femil se ressente tanto de seu pai. Assustado, Taekon sai correndo do porão, mas então encontra Lizelot e Eurisha, que revelam estar cientes da situação de sua filha e de como ele tem tentado impedi-la de envelhecer. Taekon admite e até menciona como fez tudo o que um certo homem lhe disse para fazer, mas nada funcionou. Então ele fica frustrado e quebra os anéis do dedo para invocar um demônio. Para sua surpresa, nada acontece. Então Lizelot explica a ele que as linhas que fluem de magia para invocar os demônios mudaram por causa da fonte termal que foi previamente desenterrada, e isso significa que ele não pode invocar um demônio na cidade. Mesmo que tenha sido um golpe de sorte que frustrou o plano de Takon, Lizelot age como se tivesse percebido seus esquemas há muito tempo. De repente, Hildegard aparece com uma espada e descobre que as meninas são amigas de Kurt. Então ela age possessivamente como uma esposa ciumenta, mas Lancelot não deixa passar e eles batalham mentalmente.
Felizmente, Yushiriya os impede e Hildegard diz que veio para se livrar de Taikun porque ele eventualmente convocará um demônio para o desejo de sua alma. Confuso, Takan pergunta por que Fêmea ordenou sua execução, e Hildegard diz que é porque ele não conhece o desejo de sua filha e planeja sacrificar vidas inocentes por ela. Incapaz de aceitar que Famil se rendeu ao destino, Taikun diz que está pronto para sacrificar a si mesmo ou a outros apenas para que Famil viva normalmente. Hildegard então balança sua lâmina para derrubá-lo, mas para surpresa de todos, Famil, que parece ter sua idade real, vem correndo para detê-los. Ela corre até Taikun, que se não consegue acreditar no que vê e diz que Kurt a curou com seus pãezinhos de carne. Os outros não ficam tão surpresos, pois é um passeio no parque para Kurt sempre fazer algo novo. Enquanto isso, à medida que a paralisia passa aos poucos, Kurt instrui Okuri a alimentá-lo com um comprimido de sua bolsa, e assim que ela o faz, ele começa a se mover livremente. Lizelot, por outro lado, condena as ações de Taikun, e mesmo que ele devesse ter sido preso, ela o perdoa dizendo que atualmente atua como membro do ateliê, então ela ordena que ele ajude seu ateliê a partir daquele momento. Com as coisas quase voltando ao normal, as meninas esperam questionar Hildegard mais tarde. E enquanto eles prometem libertar Saul Flair depois, do nada, um homem estranho fala, e Hildegard o identifica como Scriptor. O planejador mestre informa que ele veio para reescrever seus planos de forma que eles progridam como ele pretendia, mas as meninas planejam frustrar isso mais uma vez. Ao vê-lo, Takon fica furioso ao saber que Scriptor foi quem está por trás da situação de sua filha e também quem ordenou o assassinato de Lislaut. Ele avança direto contra ele e desfere um golpe poderoso. Infelizmente, Scriptor desvia não apenas seu golpe com um círculo mágico, mas também o golpe de espada de Yoritia. A espada dela então quebra sua barreira e ele percebe que ela está empunhando uma espada sagrada, então ele derrama o sangue de sua garrafa no círculo mágico e ele imediatamente é ativado e logo em seguida ele se despede. Imediatamente, o mesmo Lorde Demônio aparece novamente e explica-lhes que sua raça são seres espirituais, e é por isso que eles são capazes de reaparecer. Lissolante então tenta usar sua lâmina, mas o demônio imediatamente a afasta. Hildegard então dispara um ataque contra ele, e enquanto as meninas tentam fazer um acompanhamento, o Lorde Demônio as ataca com uma arma de longo alcance e explica que apenas a espada de Eurícia pode afetá-lo. Mas como ele a tornou incapaz de manejá-la, ele é imparável. Lisolot analisa rapidamente a situação e conclui que o Lorde Demônio simplesmente se alimenta do medo, e o que eles precisam fazer é abalar seu ego para afastá-lo. Enquanto o monstro tenta causar-lhes mais dor, Kurt casualmente entra no círculo mágico e diz que já faz uma eternidade desde a última vez que viu um Lorde Demônio, então ele fala casualmente sobre o monstro diante dele como uma barata irritante da qual ele tentou se livrar uma e outra vez. O Lorde Demônio fica chateado e ataca Kurt com suas chamas, mas Zachary usa uma carta invertida, deixando a criatura comer o sabor de seu próprio remédio. Depois de ser ferido pelas próprias chamas, a dor nos ferimentos diminui. Então Yushiriya pega sua espada e vai até Kurt para protegê-lo do segundo ataque de chamas. Desta vez ela o corta em dois e dispara uma chama azul de sua espada no diabo, que quase o queima até a morte. Mais determinado, o Lorde Demônio empala Hildegard, ou assim ele pensou. Para sua surpresa, ela revela que estava protegida pelo pão duro que Kurt lhe ofereceu antes. Então o Lorde Demônio se pergunta quem é Kurt, mas depois de pensar um pouco sobre isso e perceber que Kurt é de Rast Village, ele grita de frustração e desaparece no nada. Mais tarde naquela noite, Kurt explica a todos que sua aldeia descobriu maneiras de derrubar os Lordes Demônios e ele pensou que eles haviam se livrado de todos eles. De repente, um buraco no selo mágico se abriu e criaturas parecidas com vermes dispararam, procurando por almas para devorar. Mas quando o assistente do Guaxinim aparece com uma caixa de pãezinhos de carne, as criaturas agarram-se ao lanche como uma alternativa melhor antes de desaparecerem. Após a aprovação, o homem conta a bandana sobre como Taikun mais tarde anunciou a sobrevivência da família para todos, e como Hildegard e Saul Flair partiram para sua terra natal após serem entrevistados por Mímico. Além disso, a barraca da lua cheia cresceu graças à invenção de Kurt, e isso fez Bandana insistir que a identidade de Kurt realmente precisa ser mantida escondida. Depois que os dias passam, Kurt é nomeado cavaleiro e Eurásia recebe o título de baronesa, mas Kurt se sente indigno de sua posição. Enquanto ele reclama disso, Lizelot se elogia por manipular a todos e diz a Eurásia que seu objetivo é fazer de Kurt um Margrave algum dia. Em outro lugar no deserto, Hildegard, que viaja de volta para casa com Soul Flair, lembra como ele fez uma flor especial para ela em vez da de Orit Alcome, como ela teria preferido. Ela então observa que foi a primeira vez que o encontramos em 1200 anos. De volta à mansão, tudo volta ao normal. Mais uma vez, durante um chá, Rikuto informa a Kurt que por enquanto ele irá designar-lhe o cargo de Meister do ateliê, pois ele irá para a capital. E com todos chamando isso de ocorrência normal, Kurt aceita o título. Chegamos ao final da recapitulação de hoje. Se você deseja que um dos romances das garotas tenha sido explorado mais profundamente, enlouqueça nas seções de comentários. Para ficar por dentro dos nossos vídeos, curta e inscreva-se em nosso canal.